Bom dia, meus amados irmãos em Jesus, uma excelente manhã de sexta-feira para todos nós. É com muita alegria, meus irmãos, que nós estamos aqui iniciando a nossa manhã do Evangelho diário. Todos os dias nós nos encontramos aqui como uma grande família. Todos os dias a gente reserva alguns minutinhos para partilharmos desse momento juntos e aprendermos aqui com as palavras do Evangelho, com os grandes ensinos do Cristo. Pois todos nós, meus irmãos, estamos aqui na posição de aprendizes, meus irmãos, porque mestre é apenas Jesus, mestre é apenas o Cristo, e a gente somos aprendizes com muita boa vontade, com o coração aberto e unidos em um só pensamento, elevado a Deus. Então que hoje as nossas palavras aqui compartilhadas possam ser pequenas sementinhas no terreno da nossa alma, que irão florescer e nos auxiliar na nossa jornada. Bom, meus irmãos, hoje vamos começar a nossa reflexão trazendo aqui um trechinho da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que está inspirando aqui a nossa reflexão desta sexta-feira. Meus irmãos, essas palavras aqui, elas são palavras muito especiais para a gente. Palavras que vão nos conceder um grande ensinamento em nosso coração. Então vejamos só o que é nos dito lá na passagem do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, a perda de seres amados, encontram consolação na fé do futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Mas aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o peso, e nenhuma esperança lhe alivia o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meus amados irmãos, eu encerro aqui esse trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente começar a refletir essas palavras. E só um comentário, meus irmãos, que essa fala do Cristo, ela toca muito profundamente o nosso coração. É como se, diante das decepções, das dores físicas da alma, diante da partida para a vida espiritual daqueles que a gente tanto ama, diante das dificuldades e dos problemas, é como se Jesus, ele abrisse os braços para cada um de nós e dissesse, bem fundo em nosso coração: vinde a mim. Nos momentos de dores, nos momentos de dificuldades, é como se Jesus ele abrisse realmente os braços para nos acolher. Momento que muitas vezes estamos fracos, frágeis ou caídos de tanta dor que estamos sentindo interiormente, Jesus abre os braços e nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meus irmãos, Jesus está sempre a cada passo ao nosso lado. Por isso ele nos diz: vinde a mim, como uma expressão de convite para que possamos abrir o coração para Jesus, abrir os olhos para a fé na vida eterna, para acolher em nossa alma a confiança na justiça de Deus. Quando abrimos o nosso coração para a fé na vida eterna, para Jesus, para a confiança em Deus, parece que o nosso fardo ele fica um pouquinho mais aliviado. É como se uma mão nos ajudasse a carregar esse fardo tão pesado. E essa mão é a do Cristo. Meus irmãos, por isso sempre roguemos a Deus para que não venhamos a perder as esperanças nos dias amargos,
para que Deus nos ajude, que a gente possa cada vez mais irradiar essa fé dentro do nosso coração e mesmo no momento de dificuldade enxergar que amanhã pode ser um dia melhor e que o futuro nos reserva alegrias ao lado do Cristo. Roguemos a Deus, meus irmãos, para que a revolta de achar que estamos enfrentando tudo sozinho, que Jesus nos esqueceu, não faça parte do nosso coração. Porque muitas vezes, nas etapas mais dolorosas da nossa vida, muitas vezes nos achamos sozinhos. E o nosso coração se revolta. E começamos a pensar que Deus nos esqueceu, que Jesus nos esqueceu, que Jesus não está nos auxiliando, que os bons espíritos nem sequer estão se lembrando de nós. Isso tudo é fruto de uma revolta, porque a dor está muito grande dentro do nosso coração. Mas o Cristo está sempre conosco, com os braços abertos, dizendo: vinde a mim. Ou seja, Jesus está do nosso lado, só convidando a gente para abrir o coração para ele adentrar. Meus irmãos, eu queria até compartilhar aqui quanto a isso, que há uma letra de uma música muito bonita, mas muito bela a letra dessa música, que cai perfeitamente aqui para a gente compartilhar a essência da letra dessa música. E independente de religião, ela vai agregar muito aqui para o nosso momento. Essa letra dessa música, meus irmãos, diz para nós sobre um homem que sonhou que estava em uma praia caminhando com Jesus. E este homem, ele olhava para o céu e ele começou a ver passar diante dele os fatos da vida dele. Quanta coisa vivida, quantas experiências, quantos momentos passados. Ele começou a ver na frente dele assim, Jesus ao lado, e ele começou a ver passando na frente dele tudo que ele viveu, todas as experiências que ele teve. E diante desses momentos que passavam na frente dele, ele enxergou algumas pegadas ao lado de cada passo que ele percorreu. Essas pegadas eram de Jesus, porque Jesus estava sempre do lado dele, por mais que ele não visse. Mas nos momentos difíceis, esse homem ele viu apenas uma pegada. Ou seja, ele estava vendo diante dos olhos dele, ele estava enxergando os passos que ele deu na vida. E ele sempre via uma pegada ao lado. Essa pegada era de Jesus, porque o Cristo estava sempre ao lado dele. Só que nos momentos mais dolorosos, nos momentos mais difíceis, naqueles momentos amargos da vida que a gente enfrenta, meus irmãos, só tinha uma pegada, não tinha duas. Só tinha uma pegada. E aí, ele questiona: por que nos momentos mais duros, mais amargos, mais dolorosos da vida, não havia as pegadas de Jesus ao seu lado? Será que nas dificuldades Jesus o havia abandonado? Havia deixado ele caminhar sozinho nos momentos de sofrimento? Bom, Jesus, que estava ao lado dele, respondeu que nos momentos dolorosos e difíceis ele via apenas uma pegada, era porque aquelas pegadas eram somente os passos de Jesus. E o Cristo diz, é que nos momentos mais difíceis da vida, nos braços eu te levei. Nos momentos mais duros da vida, Jesus carregou aquele homem no colo, pois muitas vezes não conseguimos caminhar. Aquele homem enxergava apenas uma pegada. Nos momentos mais difíceis da vida, era porque aquelas pegadas eram de Jesus, porque Jesus estava carregando aquela alma no colo, porque os momentos difíceis eram tão duros que mal conseguia caminhar. Então Jesus o carregou no colo. Meus irmãos, Jesus jamais nos abandona. Lembremos-nos das palavras de Allan Kardec. Tudo que sofremos
encontramos consolação na fé no futuro e na confiança em Deus, que Jesus tanto nos ensinou. Nos momentos dolorosos da vida, jamais revoltemos o coração achando que estamos sozinhos, pois muitas vezes Jesus está nos carregando no colo e nós nem sabemos ou conseguimos enxergar isso. Muitas vezes, os bons espíritos estão constantemente ao nosso lado, trabalhando arduamente para nos ajudar a passar por essa dificuldade. Mas nós não enxergamos, nós não vemos. Mas Deus jamais desampara um filho teu. Jesus está sempre conosco. Deus também está sempre nos guiando. Que possamos nutrir a fé no futuro, a confiança em Deus e abrir o coração ao Cristo, pois Ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Meus irmãos, com Jesus, o fardo se torna um pouco mais leve, pois com fé o Cristo nos ajuda a passar por todos os momentos dolorosos da vida. Bom, meus amados irmãos, eu vou convidar a todos para a gente encerrar essa mensagem de hoje. Uma mensagem que toca o nosso coração, porque nas etapas difíceis a gente se vê mergulhado em dias tão tumultuados, em tantas preocupações, mas meus irmãos, Jesus está tão sereno abrindo os braços para a gente, nos convidando a ir até Ele, porque com Ele, como a gente refletiu ontem, a tempestade é acalmada, as dores recebem o bálsamo da paz e o nosso coração, ele se tranquiliza e ganhamos muita força e muita fé, nos tornamos mais fortes para enfrentar as lutas de cada dia. Bom, meus irmãos, essa nossa mensagem de hoje, ela foi inspirada lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1 e 2. Lembrando que a gente trouxe aqui um trechinho dessa passagem no início, as palavras aqui para nos auxiliar do Evangelho segundo o Espiritismo. E bom, meus irmãos, também lembramos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz. Fiquemos com Jesus em nosso coração. Vamos abrir o coração para o Cristo, meus irmãos, pois Ele nos convida a ir até Ele. Que assim seja.